Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo então, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Eita glória aí, vamos engajando aí, galera. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Deixa sua Bíblia aberta durante toda a exposição do texto bíblico em nome de Jesus. A partir do versículo de número 1, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, essa não é uma noite comum. Essa é uma noite em que nós temos a convicção de que existem brasas vivas tiradas do altar. Temos a convicção de que o mesmo fogo que Moisés viu, ele está presente nesse lugar e ele quer aquecer a nossa alma. Nós não estamos falando de um emocionalismo, não, estamos falando do poder do Deus eterno, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O Senhor é o fogo consumidor que desceu como fogo sobre aqueles que estavam no cenáculo em Atos capítulo 2. E eu peço, Espírito Santo, aqui não é diferente. Nós abrimos não só a nossa mente, não só a nossa Bíblia, abrimos o nosso coração, Senhor. Pode derramar fogo, porque nós queremos mais. Que o Senhor venha dar direções, clareza de propósito, que aquele que se sente perdido, ele venha encontrar aquele que o está chamando para perto. É isso que eu oro e nós já recebemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa noite é A Sarça Ardente da Primavera. Para isso, permita-me rapidamente falar com vocês sobre a série de mensagens que nós estamos nela. Nós estamos numa série de mensagens cujo título é Estações. Salmo capítulo 1, versículo 3 diz que o justo, ele é como uma árvore plantada sobre os rios, e que ela dá fruto no tempo certo. Ou seja, a Bíblia compara eu e você como árvores que têm uma estação. Deus tem uma estação específica para você, que você está passando hoje, e talvez eu estou em outra estação diferente. E na semana retrasada, eu quero te encorajar a assistir o sermão completo. Depois você pesquisa lá no YouTube, que nós falamos sobre o inverno. O título do sermão é Quando Promessas Nascem no Inverno das Crises. Então, seja edificado por essa série de mensagens como um todo, amém? Tendo isso em mente, eu posso falar com você agora sobre essa estação específica, a primavera. Eu peguei de propósito um personagem bíblico que ele é fenomenal para a gente falar de estações, que é Moisés. Moisés, ele tem a sua vida muito bem definida, em várias estações que diferem muito umas das outras. E aqui nesse texto, aquilo que eu quero falar com você é sobre a primavera. A primavera é uma estação que ela ocorre depois do inverno. O inverno é o momento em que a colheita ela é afetada. Nós temos baixa produtividade, é um tempo de escassez, de dificuldade. Mas depois vem a primavera.
é um momento de renovo, é um momento em que as folhas secas voltam a florescer, é um momento em que aqui no Brasil a gente vê, ao menos nos parques e nas árvores, um sentimento de vitalidade na natureza, porque parece que a natureza está voltando a ter vida. Irmãos, essa estação específica que eu quero falar com você é sobre uma estação onde nós temos novos começos, aonde nós saímos de um momento de crise muito árdua, em que você sabe as provas que você mesmo tem enfrentado, mas parece que depois disso Deus começa a gerar algo novo. Deus começa a fazer com que as folhas que outrora estavam secas, elas voltem a ter vida. É um momento de recomeços. A primavera é um momento de muito crescimento espiritual para mim e para você, ao mesmo tempo de muitas oportunidades na vida. Nós estamos em um momento em que talvez você está num emprego novo, talvez você está num relacionamento novo, você está numa faculdade, você criou algo novo na sua vida. Existe um ciclo novo que começou e novos ciclos têm novos desafios. E nós precisamos entender da parte de Deus o que é esse tempo, o que Ele requer de mim e de você, porque do contrário, não adianta ter coisa nova na sua vida, não adianta você ter o emprego que você quer, se você não tem a direção do que Deus quer de você nessa estação. Por isso, permita-me te introduzir rapidamente ao texto que nós estamos. Aqui, nós pegamos a vida de Moisés e a vida de Moisés, ela é definida em 3 fases muito bem definidas, de 40 anos cada uma delas. A primeira fase, Moisés, ele passa até os 40 anos como um príncipe, sendo treinado ali dentro do palácio do faraó. Ele aprende a cultura egípcia, ele aprende tudo aquilo que aquele centro de intelectualidade mundial podia oferecer para um futuro príncipe. Ele cresce como um rei destinado a alguém que seria um governante. Mas a partir de então, tem um dia em que aos 40 anos de idade, Moisés, ele desce para ver o trabalho que os seus irmãos hebreus faziam. E era um trabalho muito pesado. Ele vê aquilo e ele vê um egípcio que estava atacando, estava espancando um hebreu. Ele olha para um lado, olha para o outro, igual Ronaldinho Gaúcho, um lado para o outro. Ele fala, tem ninguém. Então fatiou, passou. Vamos passar a faca aqui nesse egípcio. Ele pega o egípcio, mata o egípcio. Estevão interpreta isso muito bem, de que Moisés estava sendo usado por Deus naquele momento, para tentar trazer a libertação ao povo de Israel, mas eles não entenderam, muito pelo contrário. Ali, eles acharam que Moisés estava querendo se achar, eles viraram e falaram, Moisés, quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Você quer me matar igual matou o egípcio? E Moisés teve medo, ele percebeu que o faraó já sabia de tudo que estava acontecendo, e ele foge para o deserto de Midian. E aqui é onde nós estamos, no segundo ciclo de 40 anos da vida de Moisés. Moisés, ele chega desolado no deserto, ele senta à beira de um poço. Imagina, ele perdeu toda a sua vida, perdeu toda a sua descendência, todo o seu intelecto, toda a sua preparação, e sentado no meio de um poço no deserto, ele vê 2 grupos de pessoas chegando. Tinham algumas mulheres com algumas ovelhas e seus rebanhos, e tinha alguns homens que também eram pastores. E Moisés percebe que aqueles homens, eles estavam tentando expulsar as mulheres dali, porque eles não queriam dividir a água do poço. Moisés, ele se levanta, defende aquelas mulheres, e uma delas volta para casa, para o seu pai Reuel ou Jetro, que é o mesmo nome, e fala, pai, aconteceu algo muito engraçado hoje. A gente estava no meio do deserto e nós não conseguimos dar água para as ovelhas, mas chegou um homem desconhecido no meio do deserto e socorreu a gente. Reuel ou Jetro falou, olha, vocês precisam voltar no deserto e trazer esse homem, porque ele fez algo muito bom para vocês. Elas voltam, levam Moisés para casa, e acaba que Moisés não é bobo nada, ele acaba se casando com Zípora, filha de Reuel. A partir dali, Moisés, ele fica dos 40 até os seus 80 anos de idade, sendo um pastor de ovelhas no meio do deserto. Irmãos, Moisés estava numa situação de ser um desprezível
pastor de ovelhas. Nós estamos falando de um homem com intelectualidade para ser o rei do Egito. Estamos falando de um homem que tinha um chamado de Deus, mas ele estava há 40 anos no anonimato, fora dos holofotes. Ninguém sabia o nome de Moisés, ninguém sabia quem era Moisés, o que ele fazia. Ele era só um pastor de ovelhas no meio do deserto. Mas é nesse texto aqui que o Deus de novos começos pega Moisés e fala: Moisés, aos 80 anos a sua vida não acabou não, eu tenho um novo ciclo, eu quero te levar agora para o Egito novamente, mas não é para você entrar lá na faculdade não, é para você libertar o meu povo. Ei, irmão, tem um Deus de novos começos aqui nesse lugar. O deserto já passou e Ele está falando: eu sou, está te enviando a uma nova estação. O nosso Deus, Ele é característico de nos dar novos começos. Entendendo isso, entendendo que este é um momento de transição, de uma estação para outra na vida de Moisés, eu quero que você releia comigo o versículo de número 1, que diz o seguinte, enquanto eu bebo uma água aqui, para fazer um suspense, porque eu estou sem voz também. É forte o mistério. Mistério forte. Versículo 1 diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Primeiro ponto: não menospreze os pequenos começos, porque eles te levam ao propósito. Irmãos, esse homem de um calibre enorme, esse homem de um chamado enorme, ele está há 40 anos no meio do deserto, cuidando de ovelha. Ninguém nem sabia o seu nome. Mas sabe, o texto bíblico é enfático em mostrar que Moisés, nesse tempo, ele cuidou de ovelhas. Não diz que Moisés ficava assim: Senhor, eu sou um homem que tem um chamado tão grande, eu tenho uma promessa tão grande, eu tenho habilidades, eu sei fazer melhor do que todo mundo, eu sei que eu tenho capacidade, por que eu estou liderando ovelhas ao invés de estar liderando gente? Não, o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico só mostra um Moisés que está fazendo algo fora dos holofotes, sem ter o reconhecimento de absolutamente ninguém. Mas um dia, quem faz sem o reconhecimento das pessoas, acha o reconhecimento de Deus. Irmãos, não menospreze os pequenos começos, porque sabe qual que é o problema da nossa geração? Eu vou falar aqui muito rasgado. É que, cara, Deus já falou para mim e para você que Ele tem grandes coisas. Deus já falou de um grande propósito, de um grande chamado, de um grande lugar. Só que o nosso problema é que nós não aceitamos começar pequenos. Queremos já começar grande, já começar em cima dos holofotes e das luzes. Irmãos, Deus é um Deus de degrau em degrau. Quem começa grande é monstro. Deus trabalha com seus filhos de pouquinho em pouquinho, porque se Ele colocar a gente nas grandes coisas, irmão, esquece, a gente vai perder o coração na mesma hora. Eu vou citar para você, está aqui o Isaías mesmo, eu vou citar para você o meu exemplo, e o Isaías aqui é testemunho, porque, cara, esse dia me marcou muito. Eu estou aqui hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui com o microfone na mão, mas eu lembro, uns 2 anos atrás, eu comecei a caminhar um pouquinho mais ali no hub com o pastor Isaías, e cara, eu fazia de tudo naquele hub. Eu aguava samambaia, tinha umas 500 samambaias lá, que Isaías ficava enchendo a paciência, falando: agua samambaia. Aí eu tinha que aguar. Aí eu ficava subindo e descendo com uns sacos de arroz, com uns negócios lá, não sabia nem por que eu estava fazendo, mas tá tudo certo. Teve um dia que eu suei tanto fazendo a faxina naquele hub, que eu fui tomar banho no hub, era um chuveiro lá que só tinha água gelada, irmão. Eu arrepiei até a minha alma naquele chuveiro do hub. Mas detalhe, na hora que eu saí do banho, não tinha uma toalha, eu sequei com um pano de chão do hub. Irmão, você está entendendo o que é um pano de chão do hub? Irmão, é melhor ter...
Ô irmão, ela não está assistindo não, eu estou contando isso aqui porque ela falou que não ia estar assistindo hoje não. Ela está assistindo Netflix, Isaías, está tudo certo. Mas irmão, está tudo certo. Eu estava lá, secando no pano de chão, suando, irmão, está tudo bem. Você acha que eu ia ficar, não, mas Deus tem um chamado para mim, quem estão achando que eu sou? Eu sou o apóstolo das nações, o bispo das galáxias. Não, irmão, a gente é tudo com medo aí de arroz e feijão, tá tudo bem. Tem gente que não vive o chamado porque não é humilde para começar pequeno. Tem gente que não vive o sonho de Deus porque não tem humildade de falar assim, olha, eu não sei, eu preciso aprender. Irmão, saiba começar pequeno. Às vezes não é falta de Deus te dar oportunidade não, é falta de administração nossa para fazer aquilo que ninguém está vendo e fazer com excelência e sem murmuração. Irmão, Deus tem um grande chamado para você, Deus tem algo grande. Sabe como é que a gente pode começar? Cara, vamos começar nas pequenas coisas. Seja grato pelo que você tem hoje. Deus falou, olha, eu tenho lugar, olha, eu tenho um novo ciclo, eu tenho uma nova estação. Irmão, você acha mesmo que Deus vai entregar isso para mim, para você, se a gente não consegue lidar nem com a nossa gratidão, com aquilo que a gente tem hoje? E sabe, às vezes é um pouco triste falar de tudo isso, porque se a gente pegar a história do próprio rei Davi, por exemplo, é um cara que todo mundo se inspira. Fala assim, não, o rei Davi é um cara que governou, e todo mundo fala assim, eu sou Davi, eu sou amado do pai. Eu sou Davi, aí tem o Saul que me persegue. Não, sabe o que o rei Davi fez? O dia que Samuel chegou e ungiu ele, falou assim, pronto Davi, você é rei de Israel. Passou alguns dias, sabe o que o rei de Israel fez? Chegou o pai dele e falou assim, Davi, leva essa comida aqui lá para os seus irmãos que estão na guerra. Irmão, Davi já era o rei de Israel e ele se submeteu a ser o entregador do iFood. E não tem o texto que diz assim, não, e disse Davi, ah irmãos, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não tem esse versículo na Bíblia, sabe por quê? Irmão, Deus te prometeu. Sabe o que vai fazer você chegar? É a humildade de fazer o que ninguém quer fazer. É a humildade de falar assim, Senhor, se tiver que lavar chão, lavar copo, se tiver que fazer o que for, eu não estou nem aí, meu coração é seu. Será que a gente não está pecando nas pequenas coisas hoje? Será que não é falta de Deus enviar grandes oportunidades? Mas irmão, quem tem um coração cheio de Jesus, ele não importa, irmão, de fazer pequenas coisas. Porque eu não estou aqui, nem você, para agradar homens. Porque a palavra diz que tem pessoas que vão fazer coisas e os homens não vão ver, mas o Pai que está em secreto os recompensará. Irmão, faz para a glória de Deus e não para o reconhecimento dos outros. Faz porque Deus falou e não porque você precisa de uma validação dos outros. Esse talvez seja o grande empecilho de grandes ministérios, de grandes chamados, de grandes lugares. É que as pessoas estão condicionando elas fazerem a aprovação dos outros, mas é só a aprovação de Deus. E é por isso que às vezes ainda não está sobre um lugar de destaque, porque Deus tem que provar o nosso coração mesmo. Deus tem que tirar cada poeirinha do coração, porque senão nós estamos entregues a nós mesmos. E sabe, com Deus sempre o caminho mais longo é o mais seguro. Com Deus sempre a estrada de ir aos pouquinhos é a que mais vai guardar o seu nome. É por isso que Ele está demorando tanto. É porque é de pouquinho em pouquinho que o nosso Deus vai trabalhando. Mas veja comigo, versículo 2, que diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Segundo ponto, na primavera, Deus quer aumentar o fogo do Espírito, das promessas e da dependência. Moisés chega no monte de Deus em Horebe. Ali ele vê algo que o surpreende. Ele vê uma sarça que estava em chamas e era um fogo que estava se alastrando, mas não consumia aquela sarça. Moisés se impressiona e eu preciso pegar com você 3 pontos sobre o que é essa sarça. E é por isso que eu quero gastar um pouco mais de tempo a partir desse ponto.
Irmãos, a primeira coisa que esse fogo representava era que o fogo espiritual de Deus para o seu povo estava se reacendendo. Deus estava ali numa sarça, e o nosso Deus, diz o autor de Hebreus, é fogo consumidor, que consome os inimigos. E a pergunta que fica é: por que a sarça não se consumia? É porque aquela sarça não falava dos inimigos de Deus, mas sim dos amigos de Deus. Deus é um fogo que consome os seus inimigos, mas Ele é o fogo que aquece os seus amigos. O primeiro simbolismo que Moisés vê é que Deus estava naquela planta, trazendo reavivamento espiritual para aquele povo. E no Novo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo, o fogo simboliza a presença do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo desce como línguas como de fogo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Aquela sarça fala do povo de Deus, porque Jesus diz que nós somos a videira, e Ele é quem de fato é a raiz que nos sustenta. No Antigo Testamento também, as plantas representavam o povo de Deus. Irmão, sabe qual é a maior característica que Deus está trazendo algo novo na sua vida? É que agora você está com uma fome de Deus, que tinha tempo que não se reacendia. Agora você está sentindo uma vontade de aprender da palavra de Deus que você não tinha. Talvez você veio aqui nesse culto e você sentiu Deus reacendendo a brasa do seu coração. Irmão, quando Deus tem um novo tempo, não é só na sua vida material, não. Deus tem um novo tempo espiritual. Lagoinha, vamos acordar. Deus tem fogo para derramar. Eu não consigo acreditar que quando eu peço para Deus um novo tempo na minha vida, a primeira coisa que tem que estar na minha lista é: Deus, reacende a chama do meu coração. Senhor, aviva o meu coração. Porque sabe, é muito fácil estar aqui e não sentir esse fogo. É muito fácil estar aqui e não viver o evangelho de verdade. Mas meu irmão, quando a gente está em Cristo Jesus, quando eu sou, o Espírito Santo está dentro de mim, de você, irmão, pode vir o seu time lá perdendo a final que estava jogando, pode vir o que vier, meu irmão, você ama mais Jesus do que o time de futebol, mais Jesus do que o seu relacionamento amoroso, irmão. Cristo está em primeiro lugar. Não vou falar nada não, porque se meu time perder também, aí Jesus é em primeiro lugar. Eu posto lá, gente. Agora eu não assisto mais futebol, eu sou do time de Jesus, entendeu? Mas cara, quantas vezes estamos em oração diante de Deus, falamos: Senhor, eu quero algo novo. E Deus está falando: você quer algo novo? Então tá aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Irmão, Deus está querendo falar, mas somos nós que não estamos querendo ouvir. Deus está querendo queimar, mas o povo de Deus está assim: Senhor, eu quero os céus abertos, mas a Bíblia está fechada. Senhor, eu quero chama de avivamento, mas quer só vir no culto uma experiência. O que Deus está falando, não, é muito mais profundo do que algo que você sente. É um estilo de vida que é enraizado dentro de você, irmão. Deus está te dando uma nova estação nessa noite. Ele está dizendo claramente: ei, eu quero separar a sua vida espiritual de como era antes, de como vai ser de agora em diante. Eu não quero mais uma igreja fria, morna e apática. Eu quero uma noiva que está queimando de primeiro amor. Mas esse fogo, ele ainda fala sobre o fogo das promessas de Deus. Preste muita atenção. Lá em Gênesis 15, versículo 17, Deus, ele diz a Abraão sobre o dia em que ele libertaria o povo de Israel, em que ele começaria esse novo tempo. E o que Abraão vê é que Deus, ele estava como uma tocha acesa. Deus estava como um fogo distante. Era um fogo pequeno, mas que podia ser visto.
Mas aqui, quando Moisés, ele se encontra com Deus, e ele percebe o fogo da presença de Deus, ele percebe esse simbolismo daquilo que Deus havia mostrado a Abraão. Só que preste muita atenção, a promessa agora não era mais um foguinho distante, não era mais uma tocha lá longe, não. Agora ele estava se alastrando, a promessa estava crescendo, a promessa estava ganhando forma, ela estava finalmente vindo a acontecer. Irmão, esse tempo na nossa vida, que é a primavera espiritual, tem algo muito interessante que acontece. Deus, ele está começando a te relembrar de promessas passadas, e elas estão ficando cada vez mais reais. Deus tinha falado que você ia ter um ministério, e você está vendo isso acontecendo, ganhando forma. Deus tinha falado, ei, você vai casar, e você está vendo o que está acontecendo, porque Deus está te lembrando das suas promessas. Sabe por quê que está vindo isso na sua mente? É porque Deus está muito mais perto de cumprir do que você está imaginando. E quanto mais nós nos lançamos no fogo do Espírito, mais o Espírito fala, filho, você lembra que eu tinha te falado isso? Está chegando a hora de sair do Egito, está chegando a hora da promessa. Ei, irmão, Deus vai cumprir o que Ele falou, porque eu estou vendo não mais um foguinho de longe, agora se alastrou, e Deus vai cumprir em Cristo Jesus. Nós temos um Deus que nos relembra de promessas à medida que elas vão ganhando forma. Quão maravilhoso é isso, porque eu e você, se dependesse da gente, nós esqueceríamos tudo o que Deus já nos falou. Mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que diz, ei, lembra tal dia, a promessa não acabou. Eu estou tirando as folhas que caíram e murcharam, e eu estou devolvendo vida, vitalidade. Um novo ciclo está começando. Você já pode sentir no Espírito Santo. Mas esse fogo, e eu vou tomar água de novo para fazer mais uma vez um suspense aqui com você. Esse fogo, ele fala também de um fogo de dependência de Deus. Moisés, ele vê uma sarça. A palavra sarça, ela não é uma grande árvore. Sarça, no original hebraico, fala de uma árvore, um arbusto, baixo, simples e comum. Eu não sei se você já viu aqueles filmes de deserto que voam aquelas poeirinhas girando lá no meio do nada. Irmão, basicamente isso é uma sarça no meio do deserto. Moisés está vendo algo que é pífio, que não tem força, não tem capacidade, é algo comum, é algo sem habilidade. Mas esse algo sem habilidade está portando a presença do Deus Todo-Poderoso. E preste muita atenção nesse ponto, eu peço toda a sua atenção. Essa sarça, ela representa o próprio chamado de Moisés. Porque se você correr os olhos comigo, no versículo 11, a partir de quando Deus chama Moisés, Moisés vira e fala, Senhor, quem sou eu para libertar o povo do Egito? Moisés estava se sentindo como essa sarça, pequeno, incapaz, sem jeito, alguém sem habilidade, sem força. Mas aí vem Deus no versículo 14 e fala, Moisés, eu sou, está te enviando. Deixa eu usar minha licença poética aqui. Moisés, você não é ninguém mesmo, mas eu sou, vai estar com você. Você, Moisés, não é ninguém, você é alguém simples, baixo, comum, gago, mas o eu sou é a sua dependência. Eu estou te enviando, então eu te capacito para fazer aquilo que eu mandei você fazer. Irmãos, esse tempo na sua vida é um tempo que você só vai dar conta dos desafios de agora em diante se você estiver alicerçado em Deus. Do contrário, você não vai aguentar aquele trabalho mesmo, você não vai aguentar a sua família mesmo, você não vai aguentar as demandas da vida adulta mesmo. Sabe por quê? Nós não vamos dar conta, irmão. E essa que é a beleza de ser crente, a gente não dá conta mesmo não. Aí na hora que acaba o problema a gente fala assim, nossa, como é que eu tive força para poder vencer? Irmão, você não teve.
Era o eu sou que estava dentro da sarça, falando assim: eu sou está te capacitando. E esse fogo que está em você, ele não te consome. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam, eles não se fadigam, porque Deus é o nosso ânimo. Podemos ter a esperança, vai dar certo, dependemos dele, em nome de Jesus. Deus é um fogo que não deixa a gente se gastar. Deus é um fogo que não deixa as suas folhas se queimarem enquanto Deus está dentro de você. Deus é um Deus que dia após dia Ele está derramando graça sobre você. Quando você está lá no seu devocional, não sei se você já percebeu, você tem um ânimo novo para o seu dia. Parece que o dia fica leve. É um fogo que não te consome. É um fogo que está mostrando que você depende dele. E se não for por ele, irmão, sua casa vai acabar, seu casamento vai acabar, mas nele nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. E esse fogo, ele é um fogo tríplice, irmãos. À mesma medida que nós nos mergulhamos no fogo do Espírito, Deus nos lembrará de promessas. E à mesma medida que Ele nos lembra, nós vamos lembrar de uma coisa: eu continuo completamente dependente dEle, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Leia comigo o versículo 3 até o versículo 4, que diz o seguinte: que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Terceiro ponto: existem oportunidades que só aparecem para quem se aproxima. Essa estação da vida de Moisés dependia de uma coisa: ele não ser apenas um observador de longe da sarça, mas ele vir para perto para observar o que é que tinha na presença daquela sarça. Irmãos, você já parou para poder pensar se Moisés simplesmente virasse e falasse: olha, que impressionante, tem uma sarça ali pegando fogo, legal, vou continuar pastoreando. Irmão, sabe o que ia acontecer? O texto mostra a total liberdade de Moisés se aproximar. Outro iria se aproximar e teria talvez o chamado que Moisés teve. Mas irmão, nós só estamos falando do libertador de Israel, daquele que fez as 10 pragas, daquele que tirou o povo do Egito, aquele que deu as leis no Sinai. Nós só estamos falando de Moisés porque ele um dia, na primavera, num tempo de transição, num tempo de estação, ele se aproximou para ver Deus de perto. Irmão, tem coisa na nossa vida que só vai acontecer se nós estivermos vendo Deus de perto. E eu não estou falando aqui de um Deus que Ele é obrigado a te dar aquilo que você quer, não. Eu estou dizendo que Deus só pode confiar grandes missões àqueles que têm grandes aproximações. Eu estou dizendo que Deus não deixa qualquer um libertar o povo no Egito, tem que ser o que se aproxima. Irmão, sabe, uns tempos atrás eu experimentei algo, foi uma experiência muito bacana. Eu estava em casa e eu tinha saído, vim aqui para a igreja e fiquei o dia inteiro aqui. Cheguei à noite em casa e cara, eu vi que o meu pai tinha acabado de chegar de viagem. Eu fui lá, eu tinha duas opções, cara, eu estava cansadão, já estava muito tarde, estava quase dando 11h30 da noite. Eu vi que ele chegou, falei assim: cara, olha, ou eu vou dormir, ou eu vou lá mexer com o meu velho. Eu falei: eu vou mexer com o meu velho. Fui lá, comecei a mexer com ele, dei uns tapas nele, falei: e aí, velho, como é que você tá? E nosso galo. Começamos a rir, começamos a zoar, ficamos lá brincando, conversando. Contei meu dia, ele contou o dele, beleza, cara, fui dormir. Cara, no outro dia era um culto fé. Meu pai virou para mim, eu estava lá em casa, ele falou: filho, você vai no culto fé? Eu falei: ô pai, eu não consigo ir não, eu preciso ficar aqui em casa estudando para a faculdade de teologia. Aí ele: não, então tá bom. Ele veio para o culto fé. Só que mal sabia ele que eu estava
um olho no peixe, outro no gato. Eu estava fazendo a faculdade, vendo o culto fé da televisão. Aí ele está aqui pregando, ele falou assim: gente, esses dias meu filho, eu vi que ele chegou em casa tarde, e ele podia ter ido dormir, só que eu vi o esforço dele de ir lá em mim, de mexer comigo, e ele falou um negócio comigo que ele nem lembra. Ele virou e falou assim: ô pai, me dá seu carro. Quase que eu peguei a chave e falei assim: toma, é seu, filho, pode ir. Eu estava vendo lá aquilo, eu falei: gente, eu vou fazer mais vezes, vou chegar, e aí pai, como é que você está? Mas irmão, eu fui sem intenção nenhuma. Mas sabe como é que é Deus, irmão? Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que preferem a Deus mais. Deus tem filhos que, por se aproximarem, Deus pode falar assim: ei, então tá bom, eu vi que você me quer, não pelo carro que eu posso te dar, nem pelo cargo que eu posso te dar, nem pelo chamado, nem pelos relacionamentos, nem pelo dinheiro. Você se aproximou de mim por quem eu sou. Então, tá vendo aqui? Pode pegar, é seu, vai, sai dirigindo aí, só não mata ninguém. Irmão, fala a real mesmo. Tem coisa na sua vida, atendimentos que eu pego no gabinete, por exemplo, tem gente que não consegue ter um relacionamento amoroso, sabe por quê? Porque não virou crente de verdade ainda. Tem pessoas que não estão preparados para receber dinheiro em alta quantia, sabe por quê? Porque o caráter não foi tratado ainda. Mas irmão, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E temos que crer, como diz o autor de Hebreus, que Deus é Deus, galardoador daqueles que o buscam. Deus tem algo, Deus tem algo. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Veja comigo o versículo 5 até o 6, e nós vamos para o nosso último ponto. Versículo 5 diz assim: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quarto e último ponto: Deus quer nos devolver o temor da presença para nos levar a um novo nível. Moisés se aproxima, mas Deus ensina uma lição para Moisés. Qual era o ponto de transição? Aonde era Moisés querendo se aproximar de Deus e aonde era Moisés querendo ser um curioso para ver o rosto de Deus? Deus ensinou Moisés: muito bom, você se aproximou de mim, mas daqui em diante você só quer satisfazer sua curiosidade. Você não quer uma experiência séria comigo, você só quer uma montanha russa da fé, uma Disneylândia gospel. Você quer, olha gente aqui ó, vi a cara de Deus, Deus é assim, assim, assim. Deus estava ensinando a Moisés o temor da presença. Deus fala: olha, tire as suas sandálias, porque aqui é terra santa. Irmão, o Monte Horebe, o Monte Sinai, não era santo por si próprio. Ele era santo porque a presença que estava ali era a presença do Santo de Israel. E sabe aonde que o Santo de Israel habita hoje? Não é em um monte, não é em um edifício, é em mim e em você, irmão. Deixa eu te falar algo. Deus está pedindo para mim e para você tirar as sandálias, porque aqui dentro é terra santa. E aonde está o temor que nós tínhamos de entender que o Deus eterno, onipresente, onipotente, onisciente, Ele não habita em templos de mãos humanas. Ele habita no meu, no seu, no nosso coração. É tempo de reverência, é tempo de temor da nossa parte. Nós precisamos resgatar como igreja o que é o temor do Senhor. Precisamos resgatar o que é isso. E sabe, precisamos falar disso porque não tem nada mais perigoso do que um crente acostumado com Deus, um crente que perdeu o temor. O sobrenatural já ficou tão corriqueiro que esse louvor aqui para ele foi só mais um momento de uma montanha russa da fé. Ele se acostumou com o sobrenatural porque perdeu o temor. Irmãos, o temor do Senhor, ele não é algo que nos faz ter medo de Deus. O temor do Senhor tem uma ilustração que eu acho ela perfeita. Eu não sou pai ainda, né? Glória a Deus, né? Porque eu não sou casado ainda. Glória a Jesus. Mas irmãos, todo mundo que foi pai fala que já aconteceu algo. Quando o filho nasce, pega o filho no colo e vai dar o primeiro banho.
E diz que dá um medo absurdo de dar o primeiro banho. Porque você fala assim, meu Deus, é pro bem desse bichinho, mas ele vai chorar, ele vai ficar, aí eu preciso dar o banho. E ele vai, e ele tem esse medo. Sabe o que é esse medo? É um temor santo, é um temor bom. Por quê? Porque você está com medo de ferir aquilo que você ama. Irmão, cadê o nosso temor que nós tínhamos antes de olhar para Deus e falar assim, eu tenho medo de pecar, não pelas consequências, não pelo que o pastor vai falar, mas porque eu tenho medo de ferir as sagradas escrituras. Eu tenho medo de ferir o coração de Deus, porque eu amo a Deus e eu não quero pecar contra Ele. E todas as vezes que a Bíblia fala que houve grande temor, houve uma grande manifestação de Deus, e algo vai começar aqui no seu coração nessa noite. A palavra de Deus em Êxodo 19 diz que quando Deus desceu no topo do Sinai, o monte tremia e o povo foi tomado de temor. Em Isaías capítulo 6, Isaías vê a majestade de Deus, ele cai aos seus pés e diz, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Irmão, você está entendendo aqui de verdade? Durante um momento, só vou parar isso daqui rapidinho. Eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de historinha da Bíblia. Eu estou falando sobre o estilo de vida que a gente tem que ter. Eu estou falando sobre um medo santo que nos impede de viver fora do coração do Pai. Isaías viu Jesus, ele falou, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Nós vamos mais à frente nas escrituras e nós vemos Ezequiel no capítulo 1, quando Deus aparece, ele cai como morto aos seus pés, tamanho o temor de Ezequiel. Em Mateus 17, Jesus aparece como aquele que está envolto em raios, trovões e relâmpagos, e diz o texto que os discípulos tiveram temor. Mais à frente, nós temos em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e a multidão foi tomada de temor. Mais à frente, em Apocalipse no capítulo 1, João vê aquele que tem cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, e a sua face brilha como o sol ao meio-dia. João cai aos seus pés como morto, e ele diz, olha, Senhor, eu caí. Jesus diz, João, fica de pé, eu sou o primeiro e o último, a estrela da manhã. A estrela da manhã está passeando aqui, e Ele quer nos levar ao novo lugar na presença, mas isso vai partir de um temor da nossa parte. Moisés, ele temeu ver a face de Deus, mas sabe o que aconteceu pouco depois? Moisés foi o primeiro homem a conversar com Deus face a face. Irmão, a gente quer ver Deus face a face, precisamos primeiro voltar ao temor de ver o sobrenatural. Deus tem um novo nível, Legacy. Deus tem novas experiências. Ele está renovando o sobrenatural. E aqui nós já vamos concluir. Sabe, essa foi uma nova estação na vida de Moisés, e nós precisamos entender algo sobre esse Deus. Deus, ele diz, Moisés, eu sou o que sou. Aqui é o tetragrama, o nome sagrado, que até hoje não sabemos a pronúncia completa, se é Iavé ou qualquer outro nome, que a gente pode juntar as vogais dentro dessas letras. Mas a fala de Deus é muito intencional. Deus, ele aparece numa sarça que tinha fogo, mas não se queimava. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, assim como você não entende uma sarça que tem fogo não se queimar, você não pode entender que eu sou o que sou. Eu sou o Deus eterno, que não tem princípio de dias. Eu existo de geração em geração. Eu sou o Deus todo poderoso. Eu tenho todo o poder. Eu sou o Deus onisciente. Eu sei de todas as coisas desde a eternidade. Eu sou o Deus onipresente. Se você for na mais elevada altura, eu vou estar lá. Se você for para a sepultura, lá eu estarei também. Eu estou em todos os lugares. É impossível entender esse Deus. Mas sabe, esse Deus que não dá para ser entendido, na nossa mente humana, Ele se fez homem, e Ele veio e habitou entre nós. E Jesus diz em João 8,58, antes de Abraão existir, eu
sou. Eu quero te dar uma notícia: o mesmo eu sou que deu um novo começo para Moisés, Ele está aqui nessa noite. E a palavra de Deus diz que em Cristo novas todas as coisas foram feitas e as antigas passaram, porque Ele nos salvou do domínio das trevas e tudo se fez novo. Quantos recebem essa palavra?